Oi, galera. Vamos voltar um pouquinho aí na nossa aula de epidemiologia. Vou começar a falar um pouquinho sobre aquela taxa de incidência, taxa de prevalência, porque no próximo vídeo eu passei uns exercícios, dois exercíciozinhos, só para a gente ter uma base para saber como é que a gente calcula, tá? E é claro que exercíciozinho igual a esse vai cair na prova, tá? A taxa de incidência, que é uma medida epidemiológica, a gente utiliza para determinar os casos novos de uma população, tá? Então, casos novos dividido pelo número de uma população qualquer, tá? Pode ser uma população pequena, tá? Pode ser uma população grande de um estado, de um município, de um país, né? Mas a conta, a maneira que eu faço a conta vai ser a mesma, tá? A fórmula de taxa de incidência é casos novos dividido pelo total de população, tá? Essa conta que eu vou fazer. Se eu quiser saber a porcentagem, eu tenho que multiplicar depois por 100, porque é uma porcentagem. Então, toda porcentagem eu tenho que depois multiplicar por 100. Tome cuidado na hora de fazer as continhas, para ver se dá tudo certinho. Por isso que confere quando vocês fizerem, quando vocês assistirem o vídeo explicando sobre os exercícios, confere direitinho, que eu dou até uma diquinha lá sobre as contas. Então, vocês conferem direitinho para ver se está batendo o valor. Então, isso é a taxa de incidência. A taxa de permanência já são os casos novos e os antigos dividido pelo número da população, né? Então, no problema, eu sempre vou ter número de casos novos. Quando eu só tiver número de casos novos, taxa de incidência. Quando eu tiver casos novos e antigos, prevalência. Se eu tiver casos novos e antigos em um determinado problema, tá? Eu posso pedir tanto a taxa de prevalência, que eu somo os dois, casos novos e antigos, né? Como eu posso pedir também a incidência, tá? É só eu ir lá na parte do problema, onde está escrito lá casos novos, tá? Então, presta bem atenção nisso. No problema eu posso dar todas as informações, mas eu tenho que prestar atenção sempre no que eu estou perguntando. Se eu pedir apenas taxa de incidência, vou lá ver, confiro os casos novos dividido pelo número de população. Depois eu vou, multiplico por 100, porque eu estou falando de porcentagem. Se eu quero prevalência, casos novos e antigos, divido pelo número da população lá, que também tem que estar lá no problema, tá? E multiplico por 100, porque eu quero saber porcentagem, tá? Então, é basicamente isso que vocês vão fazer. Não é nenhuma conta extraordinária, é só uma conta de divisão e multiplicação, tá? Que a gente faz na calculadora. Geralmente dá um número muito baixo, porque a população é muito grande. Geralmente é dividido pelo município, pelo estado, né? Então, geralmente dá uma porcentagem bem baixa. Geralmente, tá? Não tô falando que é sempre não, geralmente dá. Mas tem que prestar atenção na maneira com que a gente faz, tá? Então, essa aí a gente utiliza para calcular a taxa de incidência e prevalência, desculpa. Nos dois próximos vídeos, a gente tem dois exercícios. Um para eu calcular a taxa de incidência e o outro para calcular a taxa de prevalência, né? Para vocês verem a diferença. E vocês vão ver que não é nada demais, tá? Só uma continha básica de multiplicação e de divisão básica que a gente obtém lá os resultados, né? E no exercício também dessa semana, eu coloquei também um probleminha sobre taxa de incidência ou prevalência, eu nem lembro. Mas tem um probleminha também para vocês fazerem, já para se preparar para a prova, tá? Então, a gente se vê aí no próximo vídeo, tá?